A repercussão sobre a guerra tarifária entre os Estados Unidos e Brasil. Alguns críticos dizem que o atual governo procurou fazer do Brasil o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Mas será que valeu a pena? Agora, nossas autoridades avaliam aplicar a lei da reciprocidade, impondo que as mesmas tarifas de 50% então sejam estabelecidas. Ontem à noite, antes de bater qualquer martelo, o presidente Lula criou o Comitê Interministerial para analisar a situação e estabelecer um diálogo com os setores mais impactados, como laranja, café, carne bovina e a celulose, essenciais também para a economia brasileira, né? Atualmente, os produtos brasileiros já enfrentam uma tarifa de 10%, que será aumentada então para 50% a partir do dia 1º de agosto. Mano Ferreira, diante de tudo isso, você que está voltando de férias, mas tem acompanhado as repercussões e pode fazer um balanço para a gente de todas essas questões tarifárias que a gente realmente está repercutindo e políticas, né? Não só as imposições de Donald Trump. David, tarifa é sempre algo muito ruim, sobretudo para o consumidor. A gente sabe, o brasileiro sentiu isso, por exemplo, com a taxa das blusinhas. Foi uma espécie de tarifa. Sempre que um governo impõe uma tarifa, o maior prejudicado, em primeiro lugar, é aquele que vai comprar aquele produto. Em segundo lugar, é o produtor. Por que em segundo lugar? Porque o consumidor, se vai comprar aquele produto, ele necessariamente paga mais caro. O produtor pode, eventualmente, vender para outro mercado. Então, isso, às vezes, acontece. E por que eu estou falando isso? Porque se o Brasil lider com essa situação, impondo tarifas de retaliação contra produtos americanos aqui, o maior prejudicado será o consumidor brasileiro. Essa é a pior forma do Brasil de lidar com essa situação. O que a gente precisa, se os Estados Unidos estão impondo uma barreira para a nossa economia, a gente tem que olhar quais são as barreiras internas que continuam atrapalhando o nosso desenvolvimento para enfrentá-las e diminuir. Se tem barreira externa maior, que a gente diminua as barreiras internas de burocracia, de imposto, tudo que atrapalha o desenvolvimento dos nossos mercados. Esse é o debate que o país devia fazer. Alguns especialistas dizem que os preços dos alimentos aqui no Brasil podem apresentar uma pequena queda, mas será a curto prazo, né? Porque com o passar do tempo, o desemprego pode aumentar, os consumidores também terão que lidar com o aumento dos preços dos supermercados e isso pode impactar até mesmo a dificuldade em parcelar as compras, Priscila. Sim, a gente observa que, claro que o consumidor vai acabar pagando esse pato. Claro que a gente precisa falar que pode ser que nós tenhamos uma mínima ideia de que será bom, né, ou que teremos ali uma informação boa a respeito desse tarifaço, David, mas não, pelo contrário, é momentâneo. Claro que a gente aqui vai interferir na farmácia, vai interferir no combustível, vai interferir em eletrônicos. Então, o que se espera, se a gente for aplicar de fato essa reciprocidade, é algum problema interno do Brasil, obviamente. Por quê? E aqui a gente tem que discutir uma coisa que eu acho que é importante, que quando você lê a carta escrita ali por Trump, né, ele não fala só do problema ligado ao Bolsonaro, ele também coloca um pouco de guerra de geopolítica. Né? Então, por isso que vai acabar interferindo, porque o consumidor fica sem poder de comprar. Então, é uma questão que a gente precisa discutir bastante e vai ter que o nosso presidente ter muita cautela e muita diplomacia, porque qualquer cenário ali que se dê, se ele aplicar 50%, vai ser tão ruim quanto. Se ele não aplicar também, David, fica um problema, porque, na verdade, é uma guerra que a gente não tem um fuzil do tamanho que é o fuzil dos Estados Unidos. Por isso que a gente tem que voltar até a diplomacia. Eu não estou dizendo que é pedir bênção, não estou dizendo isso, mas o presidente vai ter que ter uma cautela neste revide, já que se você observar lá no tweet dele, no finalzinho do tweet do presidente, ele diz que vai aplicar essa reciprocidade, o que se espera que aconteça até na data de amanhã. Então, está todo mundo aqui, na verdade, esperando o que vai ser feito para que nós, então, né, vejamos o cenário dos próximos capítulos. Inclusive, você citando, né, aos repórteres, o vice-presidente até se manifestou sobre isso, falando que a intenção, então, do governo é editar o decreto que regulamenta, né, a lei da reciprocidade até amanhã, dando esse prazo, e a gente separou até o trecho para que você possa acompanhar. Vamos ver. O que tarifar lá, tarifa aqui. E esta lei permite não só questões tarifárias, mas também não tarifárias, chamada.
ela precisava ser regulamentada. A regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira. Agora, o governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio. Doutor Mesquita, vai reverter, será a situação, um decreto? Olha, o que a gente vê aí, a meu ver, né, é, mais uma vez, o povo brasileiro pagando uma conta fruto de uma política externa desastrosa, levada a cabo aí pelo governo Lula desde o início do seu mandato, movida por uma ideologia ultrapassada, refém de uma nostalgia da Guerra Fria e uma compulsão em se aliar a países autoritários, ao eixo ditatorial, Irã, China, Rússia, Cuba, Venezuela, dentre outros, né? E aí, naturalmente, uma postura do presidente Trump, dentro do seu pragmatismo, movido também por questões ideológicas, mas usando das armas da geopolítica, que eu penso que é legítimo para qualquer país. E agora a bola está com o presidente Lula, com o governo federal novamente. Qual vai ser o caminho adotado? Podemos, na minha opinião, devemos partir para um caminho do diálogo, buscando aquele que deve ser o maior interessado, que é o povo brasileiro, o consumidor, ou partir para uma guerra movida pelo fígado, mais uma vez movida pela ideologia. Eu penso que esse é o caminho inadequado, não se trata aí da gente buscar um nacionalismo desenfreado. Claro, Brasil acima de tudo, mas o Brasil não é representado somente por esse governo. O Brasil é a nação, é o povo brasileiro que mais uma vez corre o risco de pagar o pato pela ineficiência e incompetência do nosso governo federal, e é isso que não pode acontecer. Rodolfo Marias, você entende bastante de queda de braço, né? Para isso, para a gente ter realmente uma eficiência nessa queda de braço, é preciso ter um pulso firme. O que é necessário nesse momento? Bom dia, David de Tarso, meus amigos de bancada, você que nos assiste e nos escuta pela Jovem Pan. Olha só, eu vou fazer uma outra analogia, David. Eu não sou muito bom em queda de braço, meu negócio é o jiu-jitsu. Então eu vou puxar para minha guarda aqui, ó, porque eu escutei várias teses aqui que faz todo sentido, mas a gente tem que analisar com um pouco mais de prudência, principalmente as questões de Donald Trump, tá? Teve um viés extremamente político e nada econômico em sua decisão de tarifar o Brasil em 50%. Feito isso, qual é a medida que o nosso governo está tomando? Simplesmente retalhar os Estados Unidos. E essa medida é contraprudente, não pode. A gente não pode ter um país que pensa, de fato, em contrapor os Estados Unidos com mais tarifas. Isso é muito ruim para o nosso país. Nós não temos diálogo, essa é a grande questão. Eu vi as pessoas falando aqui, a gente tem que dialogar. Esse é o sentimento, é o primeiro sentimento de uma pessoa racional. Peraí, o que eu tenho que fazer se eu estou à frente de um país? Eu tenho que trazer para uma mesa de negociata e tenho que, de fato, conversar. E nós não temos isso, não é a característica do presidente Lula. Ele não tem essa característica de sentar com outro país, que é algoz, a não ser que seja um país ditador. Aí sim ele consegue sentar e conversar. Agora, quando a gente tem um país com uma economia feita dos Estados Unidos, dificilmente ele vai querer sentar com alguém que não faz parte do seu raciocínio ideológico partidário. Ele não tem esse diálogo. E nós estamos vendo quem? Geraldo Alckmin vindo agora, tentando apagar o fogo que foi instalado entre as duas economias. E agora, como eu conheço Donald Trump, já li o livro dele, a gente está estudando muito. Desde 2023 a gente estuda aqui na Jovem Pan Donald Trump. E o que nós estamos vendo é que ele veio para a presidência fazendo uma campanha totalmente esquizofrênica, para não ter outra palavra aqui, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Donald Trump. Ele tem os seus aliados e no meio do caminho ele abandona os seus aliados. Foi assim com o Bolsonaro em 18 e 19, que ele tinha como presidente da República aqui seu amigão, mas tarifou o Brasil em 42% depois. Perdendo aí, deixando de lado a amizade. Ele tinha lá o Trudeau, que era seu parceiro de golfe lá no Canadá, deixou o Trudeau para trás. Teve quem? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, juntou as duas potências, o homem mais poderoso do mundo com o homem mais rico do mundo. E o que aconteceu? Ele tarifou a China em 145%. Ou seja, ele não tem amigos. Esse negócio de que ele está apoiando o Bolsonaro, isso é balela. Isso é uma balela. Acreditem no que eu estou falando. Esse tarifaço de 50% não vai se estender. E outra coisa, só para finalizar e entregar para vocês aqui,
Essa reciprocidade dos Estados Unidos, do Brasil com os Estados Unidos, não vai acontecer. Sabe por quê, David? Eu explico. Porque nós precisamos não só de advogados sentados à mesa para negociar, nós precisamos do agro para sentar e conversar. E o agro é uma potência no nosso país. Dificilmente isso vai ser resolvido em 24 horas. Dificilmente. Mas o presidente Lula já colocou o agro no circuito, até mesmo fez um vídeo nesse fim de semana citando a jabuticaba, um dos setores que pode ser... Convidando o Trump para comer jabuticaba, né, aqui no Brasil. Não, inclusive, a gente tem esse trechinho, né? Vamos exibir esse trecho e a gente repercute aqui na bancada, vai. Temos o trecho, Helena? Vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Aí, ó, vocês pediram que o agro entre no circuito, tá aí. O presidente Lula colocou o agro, mano. Pois é, em outras situações o presidente Lula disse que uma cerveja no bar resolveria o conflito e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, pelo jeito, chupando jabuticaba, ele deseja resolver a guerra comercial com o Trump. Olha, tomara que o doce da jabuticaba ajude a aliviar a tensão. De fato, eu concordo com o Rodolfo. O Brasil não pode entrar na lógica da retaliação. Se a gente for para essa lógica da queda de braço, ora, nosso braço é menor, nosso braço é mais fino. Nós vamos perder essa guerra. Além disso, se nós impusermos tarifas sobre a importação de produtos americanos, quem perde é o consumidor brasileiro, é o produtor brasileiro, que muitas vezes importa máquinas que fazem parte do meio do caminho da nossa produtividade. Então, isso tornaria a nossa produção mais cara. A gente precisa, por isso, de muita jabuticaba para fazer diplomacia e não entrar numa queda de braço. Gente, o Trump chupa numa jabuticaba com o Lula. Que coisa linda. Vai ser uma cena hilária, né? Pra falar a verdade. Vai cuspir o caroço na gente, né? Só vai restar isso. Fica com o doce e o caroço a gente que recebe. Eu penso assim, né? Mais uma vez, no primeiro momento pode parecer engraçado aí essas piadas, esse jeito do Lula. Ele recorre sempre aí para um lado meio folclórico e tal. Mas até quando, né, gente? Até quando que a gente vai assistir o nosso presidente da República fazendo piada com coisa séria, esperando resolver problemas sérios com fanfarronice? Não vai ser com piada de jabuticaba que a gente vai conseguir resolver esse conflito, né? Nem transferindo responsabilidades para opositores políticos, sustentando aí narrativas falsas, muitas vezes, que a gente vai resolver. Vai ser com diálogo, vai ser com a busca por sentar na mesa, dialogar, ouvir o outro lado, que nunca foi feito, e buscar a solução para o povo brasileiro, para o consumidor final, para o produtor que está lá na ponta e não pode ser prejudicado por toda essa irresponsabilidade e essa fanfarronice aí da jabuticaba. Doutor, mas a gente está fazendo nossa parte. A gente está rindo aqui porque o Brasil todo que é opositor, que foi voto opositor ao Lula, só pode rir de uma piada dessa. Só pode rir de uma piada dessa. E o nosso trabalho aqui, enquanto comunicadores, estamos fazendo. Levar o alerta aí de que, de fato, não se resolve com piada. Mas qual é a outra arma que ele tem, além de ficar toda hora falando que o nosso inimigo maior é o Bolsonaro e também os Estados Unidos, agora os Estados Unidos entram na guerra, né? E ficar fazendo piada com coisas que, pra gente aqui, não faz sentido nenhum. Mas aí eu queria trazer um ponto, porque o comércio internacional, ele é feito de várias formas e há barreiras tarifárias, como essa tarifa, Sim. e não tarifárias, que são barreiras regulatórias. Por exemplo, a tomada de 3 pinos no Brasil é uma gigantesca barreira não tarifária, porque só o Brasil usa esse tipo de tomada. Então, qualquer produto que vai ser vendido aqui tem um custo extra de adaptar a tomada. Então, um pequeno detalhe. O que é que o Brasil pode fazer numa situação como essa? Colocar na mesa a redução das nossas barreiras tarifárias e não tarifárias. Ou seja, como que a gente pode fazer com que a regulamentação de produtos no Brasil se torne mais próxima de padrões internacionais para que o nosso mercado se torne
mais próximo dos outros mercados do mundo e assim a gente consiga aumentar a participação do Brasil no comércio internacional. Esse é o tipo de questão que tem que estar na mesa de negociação. A gente tem que chegar para os Estados Unidos e dizer, olha, essas barreiras aqui que sempre existiram no Brasil, nós estamos dispostos a diminuir essas barreiras se os Estados Unidos diminuir a tarifa. Então, esse é um caminho pragmático que poderia ser colocado na mesa para retomar as boas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, que são parceiros históricos. Olha, eu tenho uma certeza, já que você citou as tomadas, né? Tem o positivo, o negativo e o neutro. Para colocar vídeo de jabuticaba, fazer um videozinho desse daí, é melhor se manter neutro nesse caso. Né, Priscila? Sim, a gente riu aqui, mas eu interpreto aquele vídeo mais ou menos no que o Rodolfo disse quando, então, o nosso presidente entende que essa tarifa não vai se manter. Eu acho que ele está querendo lhe dizer para o Trump, olha, você colocou, é possível que eu aplique a reciprocidade, mas sabe de uma coisa? Você está trucando, mas você está com 7 no jogo, né? Você está com 7 copas, eu não estou preocupado porque eu teria ali um zap e um 3. É essa interpretação, né, que cada um vai ter a sua interpretação sobre o vídeo, né? O doutor colocou uma, o Rodolfo colocou outra. A minha interpretação sobre aquele vídeo é, olha, Trump, você está aí preocupado, a gente até também está preocupado, mas você vai tirar isso, então não vai adiantar eu ficar guerreando com você. Então, a interpretação que eu tenho, inclusive lendo o tweet do presidente, né, ele colocou isso nas redes sociais, é de que ou eu vou pensar na reciprocidade, como colocou aqui o vice-presidente há pouco, né, no VT, que a gente acabou de escutar, ou ele vai falar, ele fez isso com tanta gente, ele colocou lá a porcentagem e tirou, ele não vai manter isso. Então, eu acho que ele está pensando, né, dentro dessa seara de que ele não vai manter esse 50%, David. Eu acho, essa foi a interpretação do meu vídeo, tipo assim, ai, quem é o Trump? Seja mais feliz, você tá aí preocupado. Eu entendo, e aqui um ponto eu concordo até com o doutor, né? Com Mesquita, mas eu acho que ali ele tá deixando pro Trump, para nós dizendo assim, eu não estou muito preocupado, embora evidentemente acho que todos nós estamos, né? Então foi para deixar, para transparecer uma eventual tranquilidade a respeito dessa aplicação dessa tarifa que foi dada, mas que no fundo, pelo vídeo ele vai falar, logo ele tira. Então o Brasil, quando ele fala que vai aplicar a reciprocidade, é para falar também, eu não tô morto, né? Mas eu acho que, assim como o Rodolfo disse, não sei se isso se manterá, David. Você citou o truco, eu fiquei morrendo de medo de você falar. Ainda bem que você falou zap 7 copas, né? Porque nesse baralho todo tem o bebo ainda também, mas, ó, cala de boca. Vamos dar